E o que são, então, esses esquemas desadaptativos? Bom, como eu disse lá atrás, é um padrão de funcionamento, né? Mas são padrões emocionais e cognitivos, ou seja, emocionais da forma como eu sinto, mas também da forma como eu penso. São crenças enraizadas que vão moldando a forma como eu vejo o mundo e como eu vejo a mim mesmo, tá? Esses esquemas, quando ativados, eles são disfuncionais e acaba gerando comportamentos disfuncionais na nossa vida. E muitas vezes eles estão por trás das emoções desproporcionais que a gente sente, dos problemas psicológicos que a gente tem e até dos transtornos psicológicos que a gente desenvolve ao longo da vida. Mas de alguma forma, todos nós temos algum esquema desadaptativo que foi formado ao longo da nossa vida, porque dificilmente todas as nossas necessidades básicas foram supridas em equilíbrio, né? Muito difícil isso acontecer. Porém, quanto mais elas forem supridas, claro, mais a gente se desenvolve com esquemas adaptativos, né? Que é um padrão funcional de funcionamento, mas em algum nível todos nós temos esses esquemas desadaptativos, essa forma de ser no mundo que às vezes gera problema para a nossa vida, uns mais, outros menos, mas todo mundo em algum nível tem alguma coisa e a gente precisa conhecer quais são os nossos esquemas desadaptativos para a gente perceber os momentos que eles estão sendo ativados, para que a gente vá conseguindo mudar esses padrões, que a gente vá conseguindo suprir essas necessidades que faltaram dentro da gente. Mas isso é tema para um pouco mais para frente, tá? Nesse momento, vamos entender certinho como que esses esquemas desadaptativos são formados. Todo ser humano tem alguma necessidade básica que não foi atendida, então tem as 5 necessidades que precisam ser atendidas. E o não atendimento de alguma dessas necessidades, mais o temperamento, como eu já falei, mais a cultura, mais tudo que vai acontecendo no nosso dia a dia, que vai dando forma para os esquemas adaptativos ou desadaptativos, depende do que vai acontecendo. Não necessariamente os esquemas desadaptativos, que é esse padrão de funcionamento que traz problema pra gente, não necessariamente ele precisa ter sido formado por grandes traumas, tá? Às vezes sim tem trauma na nossa história, mas nem sempre. Basta que coisas tenham acontecido de forma repetitiva na minha vida, já é o suficiente para ir formando os meus esquemas, tá? Porém, além das necessidades básicas não atendidas, é claro que tem alguns outros fatores que também contribuem para os esquemas desadaptativos, né? Os traumas que a gente vive na vida, é claro que contribui também. Então, uma criança que ali tem suas necessidades básicas atendidas, mas em algum momento ela sofre um trauma, isso pode impactar com certeza na vida dela. Porém, quanto mais ela tiver as necessidades básicas supridas e um ambiente suficientemente bom, mesmo que aconteça um trauma, ela tem mais recursos para lidar e para se superar de uma forma positiva, tá? Mas também uma outra coisa que acaba interferindo nesse nosso funcionamento disfuncional, que de vez em quando a gente tem, ou muitas vezes a gente tem, é a internalização que a gente faz dos nossos pais, né? A gente vai captando o comportamento dos nossos pais e sem a gente perceber, sem que a gente queira que aconteça, a gente vai internalizando isso quando a gente é muito novo. Então, às vezes, se eu tive um pai ou uma mãe muito crítico ou muito punitivo, às vezes eu vou internalizando isso dentro de mim e eu vou me tornando muito crítica comigo mesma, muito crítica com os outros ou muito punitiva comigo mesma. É aquela voz interior que fica dentro de mim como se eu tivesse lá meu pai ou minha mãe dentro de mim falando na minha cabeça o tempo todo. Tem gente que tem consciência disso,
que, meu Deus, nossa, minha mãe era muito crítica e eu acabo sendo muito crítica comigo mesma. E tem gente que não tem essa percepção e não faz esse link de que ela era muito criticada na infância e, poxa, agora ela se critica pra caramba, ela é a pessoa que mais critica, que mais vê defeito nela mesma. Então, começa a perceber como que eram seus pais ou seus cuidadores na infância e começa a perceber como você se trata hoje e como você trata as outras pessoas, mas principalmente como você se trata. Geralmente, né, é muito comum, se você foi muito criticado, você se tratar com muita crítica, você ser muito rígido com você. Se você foi muito punido, as coisas eram muito rígidas, você ser muito rígido com você e querer ser muito perfeccionista. Então, observa como que você era tratado lá na infância e observa como você se trata hoje e vê as conclusões que você chega, as similaridades ali que você tem. E do mesmo jeito também, claro, do positivo. Se você era tratado na infância com carinho, com cuidado, com respeito, provavelmente você é uma pessoa que tem uma autoestima boa e que também se trata com respeito, com cuidado e com carinho. Então, faz essa análise, anota aí, reflete. E agora, deixa eu ver se eu reservei mais alguma coisa. Antes de eu passar para o próximo assunto, tem uma coisa importante aqui para mim falar. Os esquemas, esses padrões de funcionamento que a gente vai criando ao longo da vida, sejam os problemáticos, que são os desadaptativos, ou os saudáveis, que são os adaptativos, que traz coisa boa para a nossa vida, eles têm uma função, um princípio organizador. O que significa isso? Eles vão fazendo com que a gente vá, sem perceber, sendo atraído para situações onde a gente é tratado da mesma forma que a gente era tratado na infância, ou que a gente viva de alguma forma as mesmas experiências, ou que vá percebendo, né, vai moldando aí a nossa visão de mundo para que a gente vá percebendo coisas que confirmem aquela visão que a gente construiu do mundo e da gente mesmo, para que a gente vá revivendo esse padrão de funcionamento, porque isso é conhecido pra gente, né? Isso tem uma familiaridade e a nossa mente, ela sempre quer ficar na familiaridade, no que é conhecido. Então, os funcionamentos desadaptativos vão se perpetuando ao longo da vida, tanto por conta desse princípio organizador, porque a mente quer o conhecido, né? Como também a gente tem uma compulsão à repetição dentro da gente, né? Que de alguma forma simbólica, não é exatamente igual, mas a gente vai repetindo os temas na nossa vida de coisas que estão mal resolvidas dentro da gente. Sem a gente perceber, a gente vai repetindo, quando a gente vê, a gente está sentindo a mesma coisa, está novamente no mesmo tipo de relacionamento, está novamente no mesmo comportamento disfuncional, a gente vai repetindo em situações diferentes, mas às vezes na essência a mesma coisa. Até quando? Até a gente conseguir elaborar, até a gente conseguir quebrar o padrão e virar a chave. Tem muito filme, inclusive, que traz essa ideia. Sabe aqueles filmes tipo Feitiço do Tempo, por exemplo? Mas esse é bem antigo, mas tem muitos recentes, que é aquele filme que a pessoa vai vivendo o dia, aí acontece alguma coisa que ela morre, quando ela acorda, ela tá no mesmo dia de novo. E ela começa a viver, ela começa a ver, nossa, isso é similar, eu já passei por isso. Só que aí, em determinado momento, acaba o dia, ou ela morre e ela acorda no mesmo dia de novo. E ela vai fazendo essa repetição, até que um momento no filme a pessoa entende o que ela precisa aprender ali naquele dia, ou o que ela precisa mudar, e só a partir daí dá para ir na página seguinte. É mais ou menos assim que a nossa mente funciona. A gente vai repetindo os mesmos temas sem perceber, e às vezes até percebendo, mas o que eu falo sem perceber é sem ter intenção de repetir, né? Claro que a gente não quer repetir o que dói conscientemente, mas essa compulsão, a repetição vai fazendo com que a gente repita até a gente encontrar um caminho para elaborar, para quebrar o padrão e virar a ficha, virar a página, tá? Cair a ficha, né? E virar a página. E agora, antes disso, tô esquecendo de um monte de coisa com relação a esse tema. Quanto tempo dura um esquema desadaptativo?
se você não fizer nada, se você não tomar consciência dele, ou não buscar uma terapia, ou não perceber o quanto aquilo é prejudicial para sua vida e ter forças para mudar, para entender, para quebrar os padrões, às vezes eles começam na infância e vão durar a vida toda, tá? Vai naquele funcionamento e acaba fazendo parte até do nosso jeito de ser, da nossa personalidade, tá? Então, eles tendem a durar a vida toda, até a gente tomar consciência e começar a mexer nisso e começar a quebrar esses padrões e entender que não precisa ser assim a vida inteira e que a gente pode sim mudar, a gente pode sim curar as nossas dores, a gente pode sim ter uma vida diferente, ter comportamentos diferentes, ter sentimentos diferentes do que a gente vem tendo até então, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu preciso falar desse tema. Bom, a intensidade. Quanto mais o esquema for forte, quanto menos a necessidade foi suprida, mais forte vai ser as emoções que a gente sente quando for disparado o gatilho daquele esquema, tá? Então, por exemplo, no dia a dia, a gente vai vivendo situações. E essas situações que a gente vai vivendo, que simbolicamente tem alguma relação com essas feridas que a gente tem dentro da gente, com esses esquemas desadaptativos que foram formados, vai se disparando, essas situações vão disparando gatilhos, tá? E esses esquemas vão sendo ativados. E aí, toda aquela emoção que está guardada aqui dentro da gente, que ficou mal resolvida, mal elaborada, vem para fora na situação atual. E aí, eu vou sentir aquela situação desproporcional ao fato. Já percebeu que alguma coisa é desse tamanho e você sente do tamanho do mundo, como se fosse a pior coisa do mundo? Isso é porque acionou algum gatilho dentro de você e emoções que estavam reprimidas dentro de você, simbolicamente relacionadas com esse tema, vieram para fora nessa situação. E aí você acha que está sentindo tudo isso por conta do que aconteceu, mas não é. É sim também por conta do que aconteceu, mas por conta de tudo que está acumulado dentro de você. Então, quanto mais acúmulo de emoção mal elaborada tiver dentro de você, maior vai ser a emoção desproporcional que você vai sentir quando um gatilho for acionado. E quanto mais experiências disfuncionais você viveu durante a sua vida e quanto mais esquemas desadaptativos forem construídos dentro de você, porque existe 18 esquemas, mais situações disparam gatilhos em você e mais você vai ter um comportamento disfuncional ou mais isso vai atrapalhar a sua vida, tá? Então, só recapitulando para não ficar confuso. Quanto mais tem 18 esquemas que são possíveis de serem formados, que tem na literatura, 18 padrões, que são agrupados em 5 domínios, que a gente vai falar daqui a pouco sobre esses 5 grandes domínios. Em cada 5 grandes domínios tem alguns subdomínios, que são os esquemas desadaptativos. Quanto mais esquemas tenha sido formados em você ao longo da sua vida, e esses esquemas estão relacionados com tudo que você viveu, como você já sabe, com as necessidades não atendidas. Então, quanto menos necessidade atendida e mais experiência ruim você tenha vivido, mais esquemas você vai formar, tua mente vai formar. E quanto mais esquemas você tiver, significa que mais situações do dia a dia têm o potencial de disparar algum gatilho dentro de você. Quando esse gatilho é acionado, toda a emoção que está reprimida dentro de você, não elaborada com relação àquele tema, vem para fora na situação atual. E você sente as coisas maiores do que elas são. Quanto mais acúmulo de emoção reprimida, maior a emoção que você sente no atual, no dia a dia. Mas não só isso, quando o gatilho é acionado, você também ativa o esquema e começa a se comportar de acordo com ele, tendo comportamentos disfuncionais, tendo um comportamento mais primitivo, um comportamento mais infantil, tá? Que daqui um pouco mais pra frente a gente vai ver isso. Então, acho que deve ter ficado claro essa parte do gatilho.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, eu acho que com esse tema é isso. E agora a gente entra no tema dos domínios. Dos 5 domínios que eu falei para vocês, que são os 5 grandes grupos, que tem vários subdomínios, que é onde vai se formando aí os esquemas que eu expliquei para vocês até agora. Então, vamos pensar sobre os domínios agora, e aí eu quero que você fique bem atento no que eu vou falar, para você perceber em qual deles talvez você se encaixa. Então, até agora você já viu as 5 necessidades básicas que tinham que ter sido supridas na sua vida, e você já conseguiu fazer uma análise de qual foi suprida e de qual talvez não foi suprida, né? Você já entendeu como que os esquemas são formados, você já entendeu um pouquinho sobre o temperamento e como ele influencia, e você já entendeu o que é esquema, que é esse padrão de funcionamento que, se ele vem de necessidades não atendidas, ele é disfuncional, e se ele vem de necessidades atendidas, ele é funcional, que é aqueles comportamentos que a gente tem na vida que são positivos, que são assertivos, tá? E agora a gente vai começar a ver os esquemas disfuncionais, e aqui nesse mini curso eu vou conseguir falar dos domínios grandes, dos macros, dos 5 domínios, porque se eu for falar sobre todos os esquemas, os subesquemas, ficaria um curso muito grande, e aí não seria um mini curso, seria um curso mais extenso, tá? Mas vamos lá, vamos começar a entender sobre os domínios para você ver aonde que você se identifica.